química, né? E na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com a questão das forças intermoleculares. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o conteúdo da minha aula, para que a gente possa entender de uma maneira mais sucinta o que a gente trabalha. Nós vamos ver todos os tipos de forças intermoleculares, estudar um pouco mais aprofundado as suas consequências. Bom, gente, as moléculas se atraem. E desse fato simples surgem inúmeras consequências práticas na nossa vida. Os rios, lagos e oceanos, eles existem porque as moléculas de água vão se atrair e vão formar um líquido, e sem esse líquido não existiria vida. Se não tivesse uma atração entre moléculas, as nossas carnes se separariam dos ossos e os oceanos virariam gás, né? Mas a gente pode falar de uma forma menos dramática, dizendo que essas forças intermoleculares, gente, elas governam as propriedades da matéria e contribuem para explicar as diferenças entre as substâncias. Elas explicam, por exemplo, por que o dióxido de carbono é um gás, por que a água está no estado físico líquido, por que o gelo flutua sobre a água. Então, a gente tem que levar em consideração também que quando as moléculas estão muito próximas, elas podem se repelir. E aí isso justifica que a gente não pode esmagar um sistema até um volume zero. E aí, gente, é importante ressaltar a diferença de reação e interação. Reação envolve quebra de ligações nos reagentes e novas formações de ligações para a formação dos produtos. Já a interação é uma combinação, né? É interagir mesmo, mas sem reagir. Então, as moléculas podem interagir? Podem, e podem interagir sem reagir. Aí eu estou falando de forças intermoleculares. Bom, essas forças intermoleculares, elas também são chamadas como forças de Van der Waals ou interações de Van der Waals. E aqui, gente, eu trago uma comparação para vocês, porque quando a gente fala de uma ligação química, que é a união entre átomos de acordo com as definições que nós já vimos, e a gente tem aquela atração eletrostática de íons de cargas opostas, olha aqui a quantidade de energia que é despendida, 250 kJ por mol. Quando a gente fala de forças intermoleculares, a gente chega no máximo que é 20. Então, por mais forte que seja uma força intermolecular, ela sempre vai ser mais fraca do que uma ligação, que é uma união entre átomos. E a gente vai ter esses tipos, ó. Nós temos íon dipolo, que envolve a força intermolecular de um íon com uma molécula polar, entre duas moléculas polares. A gente vai ter entre uma molécula polar e uma molécula apolar, entre moléculas apolares, e a gente vai ver uma característica bem específica aqui, que é quando o hidrogênio está ligado a átomos eletricamente muito negativos, tá? Por que muito negativos? Porque eles desenvolvem uma carga parcial muito negativa, porque eles são eletronegativos. Bom, então a gente estuda o primeiro tipo de interação, que é o tipo íon dipolo. Então vai acontecer, como o próprio nome indica, íons e moléculas que têm polo. Esse tipo de interação leva a um fenômeno que a gente chama de solvatação. Quando acontece um envolvimento por moléculas de água, a gente fala de hidratação. São forças de curto alcance, gente, porque olha aqui, depende da distância elevada ao quadrado, ou seja, as moléculas têm que ter muito próximas. As moléculas do solvente, né, que vai estar envolvendo os íons, têm que estar muito próximas para a gente conseguir identificar esse tipo de interação. Bom, gente, aqui eu coloquei a representação da água, né, que a gente já tinha visto, que tem uma geometria angular, ela é formada por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. Vimos que o oxigênio ele é o elemento mais eletronegativo, então ele tende a desenvolver uma carga parcial negativa. Então, quando ele puxa os elétrons para si, ele deixa esse hidrogênio aqui com um caráter bem positivo, né? Então, como a gente vai ter uma molécula polar, ó, que vai ter polos tanto negativos quanto positivos, eu falo de cargas parciais, gente, porque a gente está falando de compartilhamento de elétrons, a gente não está falando de transferência, né? Então, vamos supor que eu coloco o cloreto de sódio em água. Coloquei o cloreto de sódio, NaCl, em água, o que vai acontecer? Vai acontecer o fenômeno de dissociação iônica. O que é dissociar? Separar.
iônica, íons. Então, vai separar em íons. Vão ser formados os íons Na+, e os íons Cl-. Ó. O Na+, ele vai ter atração pelo oxigênio. Por que pelo oxigênio, gente? Porque o oxigênio tem uma carga parcial negativa em cima dele que vai fazer essa interação ser favorecida. Enquanto o Cl-, ele vai ser atraído pelos átomos de hidrogênio, justamente porque o hidrogênio tem uma carga parcial positiva em cima dele, né? O oxigênio, ele atrai tantos elétrons para si que isso aqui fica praticamente com caráter de próton, né? E aí, a gente pode observar que se a gente tiver íons muito pequenos, gente, essa atração vai ser tão grande, que a gente encontra, assim, às vezes, muitos compostos que a água está fazendo parte da composição. A gente fala água de hidratação, a água de composição, porque essa interação torna-se tão forte que os íons se mantêm separados, né? No caso aqui, gente, nós temos então a solvatação do NaCl, que a gente chama de hidratação. Então, esse tipo de interação entre um íon e uma molécula polar, a gente chama de íon dipolo. E quanto menor o raio, gente, maior vai ser essa interação. Íon dipolo, né? Bom, nós também temos entre duas moléculas polares. Então, a gente observa que quanto maior for a polaridade das moléculas, maior vai ser essa intensidade desse tipo de interação. Nós vimos HCl, vimos aquela série da eletronegatividade, e o cloro, ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele tende a desenvolver uma carga parcial negativa e o hidrogênio uma carga parcial positiva. Vamos supor que a gente tem um becker com uma solução de ácido clorídrico. Essas moléculas, elas vão estar interagindo pelo esse tipo de polo. A carga parcial negativa, ela vai ser atraída por uma carga parcial positiva da molécula seguinte. E assim a gente vai ter um tipo de interação muito interessante entre moléculas polares. O que é importante ressaltar? Olha aqui, gente, a energia ela vai cair mais do que a interação entre íons ou até mesmo a interação íon-dipolo. Então, quer dizer que a distância tem que ser muito pequenininha. Então, são interações bem fracas. O que acontece? Se as moléculas ainda tiverem livre rotação, olha como que cai a energia potencial. É isso que é importante a gente falar um pouquinho, tá bom? Bom, nós temos também as forças de dispersão de London, que atua entre moléculas apolares, e é um tipo de interação muito fraca, gente. Também é conhecida como dipolo induzido, ou dipolo induzido, dipolo instantâneo, dipolo induzido. O que vai acontecer, gente? Vamos imaginar que nós tenhamos duas moléculas apolares aqui, tá? Quando essas moléculas apolares estão próximas umas das outras, acontece aquela distorção da nuvem eletrônica, que nós vimos em aulas anteriores, que a gente conhece como polarizabilidade. Quando distorce essa nuvem eletrônica, é como se estivesse ocorrendo uma distribuição de cargas ali na região, e fica uma região carregada positivamente e outra região carregada negativamente. E aí vai acontecendo o quê? Se essa molécula aqui teve uma distorção e ficou com uma região positiva e outra negativa aproxima de outra, ela vai induzir a formação de cargas em outra molécula pela distorção da nuvem eletrônica. E a gente vai conseguindo observar, então, essas interações. Bom, gente, ela atua em todas as moléculas, porque todas as moléculas vão ter distorção quando se aproximam da nuvem eletrônica, sempre vai acontecer, mas é a única que atua em moléculas apolares, tá? E ela depende da polarizabilidade, né? A gente já viu que aqueles íons mais volumosos, eles são mais polarizáveis, as nuvens eletrônicas se distorcem mais facilmente, justamente porque o núcleo vai exercer menor atração, e também depende da superfície de contato, né? Quanto maior a superfície de contato, maior vai ser a força intermolecular. Bom, temos o tipo de interação, gente, de polo induzido.
esse tipo de interação às vezes nem é muito trazido nos livros, porque pode gerar um pouco de confusão. Bom, dipolo entre uma molécula polar, ele vai induzir a formação de polos numa molécula apolar. Bom, são interações super fracas, muito fracas. E aí as moléculas têm que ser pequenas para a gente conseguir observar esse tipo de interação. Ele explica o fato do oxigênio dissolver na água. O oxigênio que mantém a vida, né? É uma molécula apolar. Se a gente coloca o oxigênio para dissolver na água, o que vai acontecer, gente? Essa molécula, nós já vimos que a molécula de água, ela é polar. Então, se ela estiver próxima de uma molécula de oxigênio, vai acontecer o quê? A distorção da nuvem eletrônica e pode conduzir essa formação de regiões com cargas que vão ter atração, mas é muito fraca. Né? Em moléculas gigantescas, a gente não vai acontecer, porque vocês podem estar pensando assim, nossa, então a água e o óleo, não, não vai acontecer, porque o óleo, gente, é um líquido formado por uma mistura, né, de ácidos graxos que tem uma cadeia carbônica muito grande, então essa interação é praticamente nula, tá? Bom, a gente observa, então, a geração do dipolo instantâneo na molécula polar quando interage com essa molécula polar. E a gente observa, então, a possibilidade do oxigênio ser dissolvido na água e a gente verificar a facilidade de manutenção da vida. Só que esse oxigênio, por exemplo, ou outros gases que podem estar dissolvidos na água, gente, pode ser afetado por temperatura? Pode. Em dias que estão muito quentes, o que vai acontecer? As moléculas ficam muito agitadas. Então, essas interações, elas vão tender a diminuir. Então, dias muito quentes pode o quê? Faltar oxigênio na água. E aí pode ocasionar o quê? A mortandade de peixes, né? Então, esse é um dos fatores, fator do aquecimento global, né? Qual que é a grande problemática associada? Justamente isso. Bom, nós temos um tipo, gente, de interação que é muito interessante. É quando o hidrogênio, que está lá no finalzinho da série da eletronegatividade, está ligado a elementos muito eletronegativos, que é o flúor, oxigênio ou nitrogênio, famoso FON. Como esses elementos são muito eletronegativos, eles puxam tantos elétrons para si que o hidrogênio fica com caráter de próton. Então, desenvolve uma carga muito grande positiva, parcial, mas desenvolve com caráter positivo em cima do hidrogênio, e o flúor, o oxigênio e o nitrogênio desenvolvem as cargas parciais negativas. E aí a gente tem a interação, ó, por exemplo, ó, vamos supor que a gente tenha um copo de água. Olha o tanto, gente, de interação que a gente vai ter, ó, entre o oxigênio de uma molécula com o hidrogênio de outras. E aí a gente consegue entender por que que a água tem uma elevada temperatura de ebulição. Justamente, gente, porque essas interações, a gente já pode observar que mudanças de estado físico não alteram a natureza da matéria, mas eu preciso romper essas forças intermoleculares para que as substâncias mudem de estado físico. Então, se a energia que eu preciso é muito grande, para entrar em ebulição, eu vou precisar de uma alta temperatura. Ao contrário, por exemplo, por que a gente encontra, que a gente viu lá na introdução, o CO2 na forma gasosa? O CO2, gente, é uma molécula apolar. A interação que a gente vê entre moléculas apolares, que nós vimos, são as forças de dispersão de London, que são muito fracas. Então, se as forças de interação entre uma molécula e outra são fracas, as moléculas podem se mover facilmente. Moléculas, quando estão se movendo facilmente, caracteriza que um estado gasoso, né? As moléculas ocupam o volume do recipiente que as contém, justamente porque a interação é fraca. Agora, o contrário é que da água, né? Bom, a gente consegue entender algumas consequências, a gente consegue analisar
um perfil de temperatura de ebulição em função da massa molar. Então, gente, se a gente observa, a água, ela tem uma temperatura de ebulição de 100 graus, tá? Que eu tô comparando a água, o ácido sulfídrico, o telurídrico e o selenídrico, tá? E aí, a água, apesar de ter menor massa molar, por que ela tem uma temperatura maior do que os outros líquidos, né? Do que as outras substâncias que vão tentar passar para a fase gasosa? Justamente porque a água ela é mantida por ligações de hidrogênio, ao contrário desses outros compostos cuja força intermolecular vai ser de polo. Então, como a força tem menor intensidade, consequentemente precisa de uma menor temperatura, e a gente analisa em função do quê? Do tamanho e da massa da molécula. Maior massa, maior temperatura. Bom, se esses líquidos exibem uma temperatura de ebulição muito grande, então é muito difícil passar para a fase gasosa. Então, consequentemente, tem menor volatilidade. Então, a gente fala que a água tem uma baixa volatilidade. A gente pode explicar a solubilidade, gente, temperatura de ebulição. Olha aqui a vitamina C. Se a gente observar, olha quantos grupos OH a vitamina C tem quando a gente compara com a vitamina A. Então, consequentemente, se for colocada em água, essa aqui vai ser muito mais hidrossolúvel do que a vitamina A. Olha aqui, como tem a possibilidade de formar ligação, interação do tipo ligação de hidrogênio, gente, aqui ó, com a água. Tem várias possibilidades aqui. Aqui, enquanto tem uma, para romper vai precisar de mais energia. Olha a diferença da temperatura de difusão, né? Bom, com relação à polaridade, ó, essas moléculas aqui, quando a gente faz uma soma de vetores, aqui eu vou ter um vetor para cá, aqui a gente também tem um vetor, né? Agora, essa molécula aqui, ó, é apolar. Olha como que a disposição dos átomos confere polaridades diferentes e, consequentemente, propriedades diferentes. E quando a gente estuda ainda, a gente consegue entender por que que o gelo flutua sobre a água, justamente porque quando as moléculas estão muito próximas no estado sólido, gente, a água interage por forças intermoleculares muito fortes, que é do tipo ligações de hidrogênio. E aí, a estrutura que é formada no estado sólido é como se fosse uma colmeia, que ocupa um volume muito grande. E aí a gente tem que densidade é igual a massa sobre volume. Se quando está no estado sólido, apesar das moléculas estarem muito próximas, forma uma estrutura em colmeia que ocupa um volume muito grande, a densidade do gelo vai ser menor. E aí, consequentemente, ele flutua sobre a água. A gente pode compreender os estados de agregação da matéria pensando em forças intermoleculares. Então, quanto mais fracas forem essas forças, maior vai ser a tendência daquele composto estar na fase gasosa, né? A gente pode entender a solubilidade, porque a gente fala que a água, ela é polar, o óleo é formado por uma mistura de ácidos graxos que são apolares, então a gente não consegue ver a dissolução desses líquidos. Eles formam uma mistura, sim, uma mistura heterogênea, né? Mas eles não se dissolvem. E a gente consegue entender também por que que a gente vai utilizar o sabão, por que que a gente vai utilizar o álcool em gel, justamente para fazer o combate ao coronavírus, né? Então, isso tem uma aplicação enorme no contexto que nós estamos vivendo de pandemia. Saber, gente, a polaridade das moléculas é fundamental para a gente entender essas forças intermoleculares que governam muitos fenômenos observados no dia a dia. E esses fenômenos, o que é mais incrível é que eles podem ser explicados a nível molecular. Essas forças intermoleculares que a gente viu na aula de hoje, gente, elas são fundamentais para a gente entender a nossa atualidade. E até medidas de prevenção, igual eu falei com vocês, no combate ao coronavírus. E aí, nas cenas dos próximos capítulos, a gente vai conseguindo ver mais desdobramentos ainda desses assuntos. Aqui estão os conteúdos, de onde eu retirei os livros, né? À disposição para qualquer dúvida. Um abraço a todos.